que é algo que a maioria das pessoas não percebe que pode bagunçar psicologicamente alguém na cabeça. Ser enganado consistentemente por alguém em quem você tinha construído confiança. E depois descobrir que você foi enganado. Acho que algumas pessoas não percebem que as questões de confiança não podem simplesmente ser desaprendidas instantaneamente. E que tranquilizar alguém não vai necessariamente ajudar. Como pai, sendo egoísta demais para admitir que você está errado e sempre culpando seus filhos por tudo ou fazendo-os sentir-se estúpidos sobre o que eles sabem, em vez de admitir que você estava errado. Acidentes de trânsito. Há exatamente 5 anos atrás eu estava em um mau momento. Não estava ferido, mas foi muito ruim. 7 veículos, 10 vítimas, 2 incêndios de carros e uma grande rodovia foi fechada por 3 horas. Depois que tudo acabou, voltei para casa. Comprei outro carro com o dinheiro do seguro e voltei à minha vida. Não se preocupe, certo? Um ano depois eu estava quase em outro acidente. Uma caminhonete branca, como a do acidente anterior, passou por um semáforo e quase me bateu de frente. Foi uma coisa boa que tive o dia de folga, porque passei o resto do dia tremendo como uma folha. Só naquele momento percebi o quanto eu tinha sido fodido pelo acidente. E desde então tenho trabalhado muito. Sendo dito repetidamente, não importa quem começou quando se trata de violência física. Às vezes apenas uma pessoa está começando essa violência e isso é abuso. Sim, mesmo quando as pessoas envolvidas são crianças. Sim, mesmo quando a vítima se defende. Dizer-me isso repetidamente acabou me ensinando que eu não poderia lutar se eu quisesse que qualquer adulto acreditasse em mim. O que foi uma lição perigosa que facilitou os abusos posteriores. Sim, eu tive uma mãe terrível que me deixou com muita bagagem. Mas uma das poucas coisas que eu realmente apreciei é que ela sabia que eu era intimidado na escola e me disse que eu nunca seria punido em casa por repostar. Então eu fiz algumas vezes. Fui suspenso 2 vezes. E essas suspensões foram basicamente férias da escola. E eu era um nerd obcecado por notas. Então não acho que houvesse muita preocupação de que eu fosse desviado. Acho eu. Aprendi uma lição valiosa sobre a importância de se defender e ignorar as pessoas que alegam que a violência nunca deveria ser respondida em espécie. O bullying parou. Nunca fazer uma pausa da escola ou do trabalho e ter um dia só para você pode realmente clarear sua mente. Se você trabalha o dia inteiro, isso pode realmente prejudicá-lo e como você aborda as situações de trabalho. Desmantelar as questões de saúde mental como sendo fracas ou egoístas, especialmente se aqueles que dispensam as questões são seus familiares ou pessoas que você admirava. Falta de contato fisicamente humano, destrói absolutamente meu cérebro quase diariamente. Trapaça. Você não sabe quanta ansiedade e dúvida pode dar a alguém. Você vai se perguntar para sempre se você é suficiente ou se há algo de errado com você para merecer esse tipo de tratamento. Pais, tratem seus filhos da mesma forma. É uma droga quando você não espera mais de você. Estou desiludido com você. Coisas assim. Eu estudei. Sou péssimo a fazer testes. Estou dando meu melhor. Votação. Todos imediatamente compreendem quando lhes digo que meu pai sem emoção, com padrões brutalmente impostos e inalcançáveis, me confundiu. Mas eu fico de cabeça inclinada quando lhes digo que não foi útil que eu não pudesse fazer nada de errado aos olhos de minha mãe. Eu não tinha nenhum guia para entender o comportamento responsável porque literalmente nada era aceitável para meu pai e minha mãe não faria nada além de me amar por mais objetivamente horrível e insano que eu fosse. Não tenho ideia de como cheguei à vida adulta com qualquer compreensão razoável de comportamento aceitável. Interação negativa constante com a internet. Eu digo internet especificamente porque todos sabem que a entrada negativa constante é ruim. Mas online podemos mais facilmente disfarçá-la de diversão. As pessoas que dedicam fóruns e blogs para odiar constantemente algo ou alguém. Pessoas que criam contas de troll para uma risada mas depois passam horas do dia fazendo outras pessoas se sentirem mal. Pessoas que se conectam apenas para discutir. Ou que deliberadamente procuram ser ofendidas. Tudo isso é incrivelmente prejudicial psicologicamente. O mesmo vale para a interação com essas pessoas. A princípio pode parecer divertido interagir com elas, tentar convencê-las, ou atraí-las em troca. E em pequenas doses, como a maioria das coisas, é inofensivo. Mas o envolvimento constante, ou a busca destas pessoas para vencê-las em seu próprio jogo, ou a interação com elas com frequência e com investimento genuíno, pode rapidamente fazer você se sentir como merda. Basicamente, é como uma luta nos bastidores de um circo. Você pode estar ganhando, mas ambos ainda são palhaços.
Dormir demais de alguma forma causa depressão, o que fede porque quando se está deprimido, você vai querer dormir demais. Inicia um ciclo mortífero. Repetidamente dizendo às crianças que elas são dotadas, acima da média, ou extraordinárias. Pode ser verdade que eles são inteligentes em mostrar um talento de alguma forma, mas a criança vai interiorizar essa expectativa que eles precisam atingir, se sobressair e ser os melhores. Como adultos, eles podem acabar sobrecarregados com a pressão para alcançar ou se sentirem como um fracasso se não estiverem à altura das expectativas. Quando a pessoa sempre tem que ser a pessoa a iniciar uma conversa, se você sempre tem que iniciar, então quão bons são realmente seus amigos? Comentário descuidado ou descuidado de um adulto para uma criança ou adolescente. Algumas coisas que um adulto / parente / professor etc. dizem um jovem podem ficar com eles durante anos. Mesmo que não tenha sido mal intencionado, não estou falando de nada abusivo, isso é um outro nível. Mas às vezes até mesmo pequenas críticas ou observações feitas em voz alta e sem má intenção podem brincar na cabeça de alguém e afetar seu relacionamento com aquele adulto, ou como aquela criança pensa sobre si mesma. Eu acho que é especialmente difícil com os adolescentes porque por um lado eles agem como adultos às vezes, mas não são. Portanto, alguns comentários improvisados sobre como eles se parecem ou agem podem ter consequências a longo prazo. Algo que ouvi que ressoou em mim foi: isto precisa ser dito. Precisa ser dito por você? Isso precisa ser dito por você neste momento em particular? Pedir ajuda com problemas de saúde mental em áreas onde não há uma rede de apoio adequada. Exemplo Reddit. Há sempre alguém por aí ansioso para oferecer apoio. Geralmente não tem formação e não é capaz de lidar com nada com que não possa se relacionar. Geralmente isto se limita ao baixo humor e não à depressão clínica. Ao contrário do que eles pensam, falam de sua própria experiência pessoal e não têm nenhum conceito de individualidade e rejeitam a necessidade de medicação como se soubessem o que é melhor. Eles também são incapazes de perceber as consequências. Não têm análise psicológica, para casos difíceis de proteger sua própria saúde mental, medidas de proteção, certificando-se de que não estão se colocando em perigo, ou critérios de avaliação de risco, avaliando para garantir que a pessoa não vai se matar. Eles simplesmente se sentam de forma presunçosa e assumem que são capazes de lidar com qualquer coisa sem conhecimento de quão diversos e complexos problemas de saúde mental podem ser e quão prejudiciais seus conselhos podem ser. Se você precisar de conselhos profissionais, não os aceite de alguém que oferece apoio na Reddit. Essas pessoas assumem que vão oferecer uma solução para um problema, semelhante a uma tia agonizante, e não apoiar um problema sério de saúde mental. Os doentes mentais sérios às vezes precisam ser medicados apenas para dormir. Eles não se beneficiarão de ouvir como Joey Blogs se sente bem quando ele vai correr de manhã. Tem havido um grande impulso para que a saúde mental tenha o mesmo estigma que a saúde física. Mas ninguém reconhece que o tratamento também deveria ser o mesmo. Se eu quebrar meu braço, terei tratamento profissional para isso. E se eu sofrer de depressão clínica, também terei tratamento profissional para isso. Ter toda e qualquer experiência diminuída porque alguém a tem pior que você ou você simplesmente atendeu às expectativas. Mesmo as experiências positivas não deveriam ser celebradas porque, é claro, você foi bem-sucedido em seus estudos. Você deveria ter. Vencer um jogo esportivo não importa porque é o que você deve fazer. Você quebrou um osso. Você está bem? Pegue um pouco de Tylenol e volte logo para a escola. Trabalho. Você está doente, mas você está bem o suficiente para ler um livro. Então por que você não se levanta e me ajuda com as tarefas domésticas já que você estava muito doente para a escola? Ser gozado da sua aparência, seguido do era apenas uma brincadeira. Você realmente nunca sabe o que a pessoa está passando. E o que ela luta para tentar aceitá-la a si mesma e ao seu aspecto corporal. Apenas não chame alguém de gordo ou feio ou faça piadas sobre algo que as pessoas não podem mudar do dia para a noite. Isso dói. Como uma garota gorducha, tenho ouvido isso desde sempre da família, dos amigos, no meu trabalho. Simplesmente não faça isso. Isso faz as pessoas odiarem a si mesmas, dizendo a si mesmo que seu trauma não era tão ruim assim. Passei anos me iluminando e só percebi a gravidade do meu trauma quando comecei a desfazê-lo com meu terapeuta e isso me colocou em um episódio depressivo por 2 dias seguidos. Ser feio. As pessoas que não são apenas não compreendem que a personalidade e os talentos nem sempre são suficientes. Você não tem muitas escolhas em diversas áreas. E quando saímos como rudes, é uma forma de dizer você não entende.
Não pode entender e não vai fazer nenhum esforço para entender. Você não conhece minha vida melhor do que eu sou um prazer em pessoa. Mas quando alguém me diz que tudo é apenas confiança, ou que os parceiros empregadores estão apenas procurando caráter, não me resta paciência. Vergonha pública nunca ajuda a mudar o comportamento. Tudo o que faz é humilhar e traumatizar a pessoa. E destruir seu relacionamento, confiança em outras pessoas. Nunca vou entender as pessoas que jogam seus amigos no fogo por algo que poderiam ter falado com eles como um adulto, mas escolheram postar em todas as mídias sociais porque queriam gostar, eu acho. E nem me faça começar com pais que fazem isso com seus filhos quando eles cometem erros. Isso é apenas abuso infantil.